Pais queridos, estamos vivendo em um momento em que muitas verdades que estavam encobertas vieram à tona, e glórias ao Pai por isso, porque desta forma estamos dispersos, estamos atentos para que nós possamos, assim como fomos ajudados, poder ajudar outras pessoas. Mas para isso, querido, nós temos que ser o discernimento, porque junto com essas verdades vem muitas mentiras, pessoas ludibriados, outros mal intencionados. Então temos que pedir graça ao Pai para que nós possamos aprender a separar a fruta boa da que está estragada, para que nós não possamos ficar doentes. Lembre-se que um dos frutos do Espírito é justamente a temperança, para que nós possamos ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe discernir as coisas, para que não possamos ser nem 8 nem 80, que possamos estar no meio termo, 40, para que nós possamos ajudar as outras pessoas assim como nós fomos ajudados. E com essa novo estilo de servir a Deus, por assim dizer, né? Existe muitas pessoas, né, que estão propagando a verdade do Evangelho. Não sou apenas eu, existem muitos irmãos, inclusive alguns que eu amo, não a todos, mas alguns que nós temos um contato maior, que eu recomendo os vídeos deles para qualquer pessoa. Estão partilhando o pão, compartilhando o conhecimento, assim como eu faço. Então, querido, mas para muitos desses que dizem que saiu do sistema, que não segue mais um líder, mas segue, tá? Agora não segue alguém lá, mas segue alguém aqui. Tudo que essas pessoas falam para eles, isso é verdade absoluta, não importa o que está escrito ou que não está, né? Como um certo irmãozinho falou que não, ele não é assim, mas ele disse que o templo da época de Jesus era de Herodes. Agora a pergunta é onde ele leu isso, né? Ele ouviu do seu líder, porque lá em Hebreus, né, está escrito detalhadamente o que se fazia no templo. E mesmo assim nós não vemos em nenhum lugar Herodes sendo mencionado, ou algum culto ou atributo a Herodes. Então vem dizer que leu nas escrituras ou em algum lugar? Não, ele ouviu da boca do seu líder. Então voltemos ao assunto. Para essas pessoas, queridos, existem 2 pecados capitais. O primeiro é fazer algum tipo de apologia ou até mesmo omissão a respeito do dízimo. Isso aí, se fizer isso, você não vai ser salvo. Se você frequentar alguma denominação, até que fale a verdade, que esteja ali, um simplesinho, não, você está frequentando um lugar feito por mãos de homens. Então você não pode. Não, mas o seu líder foi... Eu vi o seu líder lá em frente à CCB xingando. Não, mas isso aí pode. Isso aí ele estava indignado, expressando a verdade do Evangelho. Que Evangelho? Ele teve coragem. Então os apóstolos eram um bando de frouxo, porque não tinham coragem de falar tamanha besteira, né? Então essas duas coisas são os pecados capitais, queridos, na concepção dessas pessoas. Dizer que é pastor, isso é blasfêmia, ter pastor. Eu não sou, tá, querido? Não frequento, não sou membro de nenhuma denominação. Você sabe que eu combato esse mandamento do dízimo. Para mim isso é uma atrocidade. Tem nada a ver com o Evangelho. Mas vamos ser equilibrados, vamos nos ater ao que está nas Escrituras. Lembre-se que o objetivo aqui é ajudar alguém, não é atrapalhar, não é acusar, não é afrontar a fé de alguém, não é ofender alguma pessoa, e sim de orientar para que as pessoas consigam ver o meu vídeo e terminar de vê-lo, sem nenhum tipo de afronta. Então, na mente dessas pessoas, você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode dizer que alguém é pastor, você não pode dizer que você se reúne com os irmãos num lugar específico para isso, e você também não pode dizer, fazer algum tipo nem de omissão ao dízimo. Se alguém, querido, julgar que em determinado lugar estão fazendo bom uso do dinheiro dele e quiser dar 20% do seu salário todo final do mês, pode, querido, claro que pode. Os irmãos na época apostólica estavam vendendo tudo e depositando aos pés dos apóstolos. Será que eles estavam cometendo algum tipo de atrocidade? A questão é, o que é feito com esse valor, querido? É a pergunta que deve se fazer, o que é feito com este valor?
que estão fazendo com aquele valor depositado aos pés de alguém que é responsável por aquilo. Não é o valor em si que tem problema. E se ele quiser dar 10%? Não tem problema nenhum, querido, desde que seja uma coisa justa. Desde que na cabeça dele não esteja como um mandamento, que se ele não fizer vai aborrecer a Deus ou vai ser amaldiçoado. O problema está nisso aí. Então agora dizem, né, que o Deus que está, por exemplo, em certa denominação, não é o Deus criador dos céus e da terra. Mas eu quero relembrar, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que a igreja de Coríntio, todo tipo de defeito, meu querido, que você possa imaginar, tinha lá. Mas todos os dons espirituais estavam lá naquela igreja. E Paulo fala, a não ser que Paulo esteja mentindo, ou também seja um canguloso, né? Ele fala que aqueles atributos foi dado pelo Pai. E o Paulo ensina qual a forma correta deles usarem aquilo. E o Salvador, querido? O Salvador escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia e escreveu aos anjos, ou seja, o mensageiro daquelas igrejas. E aquelas igrejas estavam numa situação terrível. Lá em Sardes, por exemplo, fala que ali onde tem o trono de Satanás, existia o deus Esculápio da época, né, que eles adoravam, e era um lugar de muita atrocidade, de muita perversidade. Vemos que uma certa igreja, né, acho que Filadélfia, se eu não estou enganado, não lembro certo, que o Senhor não viu nenhuma qualidade naquela igreja. Ele fala que aconselha até, não sei se foi essa igreja para outra, não me recordo no momento, fala que aconselho-te que compre, né, colírio de mim, vestido de mim, para que possa ver, para que te cubra da tua nudez, que és fraco, cego, desgraçado, e por aí vai. Então, querido, mas olha o que o Salvador fala, como ele se identifica. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então vimos aqui que os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. E ele, com todo esse defeito dessas igrejas, desses grupos de irmãos, ele andava no meio dos 7 castiçais, no meio dessas 7 igrejas. Porque por alguém estar mal intencionado, meu querido, isso não vai impedir do Salvador operar em sua vida. Esteja você onde estiver. Esteja você na CCB, você não vai ser conivente com aquilo. E no momento certo, não vai ser eu que vou mandar você sair. O Salvador, ele sabe como falar no seu coração. Se você está na Assembleia de Deus, nas Assembleias, você sabe o momento certo, querido, de estar ali ou não. Deus já te deu o discernimento se você realmente entrou pela porta, para que você entenda o que é o verdadeiro evangelho, para que você aprenda a reter apenas o bem. Agora isso, por causa de você, meu querido, que é sincero, ele caminha no meio dessa igreja. Ele caminha no meio desse povo, por causa dos sinceros. Então, meu querido, dizer que o Salvador, que caminha no meio daquele povo por causa dos sinceros, não é aquele que morreu na cruz do Calvário, que é mitra ou coisa parecida, isso é um absurdo. As pessoas que propagam essa besteira, né, deveriam refazer os seus conceitos, rever os seus conceitos. Tem até vídeo aqui: quer ser salvo, saia da igreja, ou seja, das denominações. Olha, eu lembro que foi dito, né? Quer ser salvo, creia naquele que morreu por você na cruz do Calvário. Mas agora essas pessoas, novamente, assim como os que estão lá dentro do sistema, anulam novamente a graça do Salvador. Agora não basta crer, querido. Não basta aceitar o Salvador amado. Agora você tem que sair de um ou de outro lugar. Está ou não está ali? É porque o Salvador, ele não deve ser onipresente, né? Ele deve ter algum lugar que ele não consegue entrar, né? Deve ser dessa forma. Então, meu amado, vamos observar, porque os nossos irmãos no passado, eles, aquele templo que existia ali, aqueles homens não acreditavam nem que Jesus era o Filho de Deus.
nem que Yahushua, Yeshua, era filho do Criador, aquele que criou todas as coisas. Mas a Bíblia diz que eles oravam unanimemente ali, todos juntos. Será que o Criador, o Salvador, não se fazia presente porque ele estava num templo, um templo de Herodes, o templo feito pelas mãos de homens? Será que eles estavam ali sem ninguém? Os apóstolos que estavam ali, será que eles estavam sem Jesus, sem o Cristo amado? Que Deus abençoe, querido. Analise as Escrituras, compare, para que você aprenda sempre a seguir apenas a verdade, não a minha opinião nem de quem quer que seja. Fiquem na paz.